A Trade Republic é uma plataforma alemã de investimento que permite aos seus utilizadores investir em vários ativos financeiros de maneira fácil e barata através da sua aplicação ou página web. Chegou a Portugal em 2022 e foi das primeiras a oferecer 4% de juros sobre o capital depositado, ganhando assim rapidamente destaque no panorama nacional. Portanto, hoje vamos estudar a sua plataforma, vamos entrar ao detalhe sobre os produtos que oferece e perceber se é ou não uma aplicação segura para aplicar o teu capital. Fica desse lado e vamos a isso. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Pois é, já lá vai algum tempo desde que eu fiz um episódio sobre corretoras, pelo que este é o momento ideal para conhecer a Trade Republic. Vou apresentar-vos a página web e a aplicação móvel e à medida que vamos explorando os diferentes temas, vou navegando em ambas para teres uma ideia mais completa de onde estão as funcionalidades. Ora, a Trade Republic começou em 2015 em Munique, na Alemanha, e hoje em dia acumula as funções de corretora e banco alemães, disponibilizando os seus serviços na Alemanha, naturalmente, na Bélgica, na Áustria, França, Espanha, Portugal e muitos outros países europeus. Para estar habilitada a esta distribuição geográfica foi necessário registar-se como instituição financeira nos diferentes países e esse registro é público se consultares o Banco de Portugal. Pelo que o próximo tópico, ainda antes de entrar a perceber a usabilidade, é perceber se é ou não seguro colocar o teu dinheiro na Trade Republic. Bom, o facto de estar registado em Portugal e ser um banco alemão já tranquiliza um pouco, mas como é exigido pela Comissão Europeia, o regulador neste caso é o BaFin, a instituição responsável na Alemanha, e pelo Deutsche Bank. Isto significa que os depósitos em dinheiro na corretora estão protegidos pelo Fundo de Garantia Europeu até aos 100 mil euros. A conta na Trade Republic pode ser aberta através da aplicação ou na página web em apenas alguns minutos e vais necessitar o número de telefone europeu e uma conta bancária SEPA. Uma vez registado, tens acesso à possibilidade de investir em ações, ETFs, criptomoedas, obrigações e alguns produtos derivados. A plataforma não cobra comissão de execução de ordens e exige apenas €1 de taxas externas para cobrir a validação e liquidação, independentemente do tamanho da tua ordem e em qualquer um dos produtos que te mencionei. Estamos a falar de €1 na compra e, novamente, €1 na venda. Uma das vantagens da corretora é que te permite investir quantidades pequenas também, desde €1, o que acaba por ser interessante, especialmente no que toca a obrigações. Bom, mas então navegando aqui um pouco na página principal, na versão web temos os meus investimentos ali no lado direito, o valor do meu portfólio em destaque e podemos aqui mudar algumas configurações básicas, como ver quantos euros é que estes investimentos já renderam, em vez da percentagem, ou modificar ali a janela temporal para ver a evolução do portfólio. Tenho também ali uma lista com apenas um favorito, que no meu caso é uma ação, mas podem adicionar outro tipo de ativos que também já vamos ver lá mais para a frente. Na aplicação é mais ou menos igual, tem as mesmas funcionalidades, bastando deslizar até à parte inferior para ver as vossas posições. Um ponto interessante é clicar aqui onde diz análises para ver os vossos investimentos por categorias e o peso que cada um tem ou ainda as posições individuais do vosso portfólio. Na página isto está disponível naquele símbolo ali mais ou menos a meio. Na versão web, se forem à parte inferior, tem aqui as ações tendência em Portugal, com a Symbotic em primeiro lugar e algumas das mais conhecidas como a Apple, a Microsoft ou a Amazon. Seguido de algo com o nome Tópicos de Tendência. Ampliando aqui os mesmos, vocês podem ver que a Trade Republic mostra-vos uma série de temas passíveis de investimento, um pouco à imagem dos tão conhecidos ETFs. Apenas os que estão marcados são efetivamente passíveis de investir e, por exemplo, entrando aqui no de cibersegurança, vocês podem ver as empresas que compõem este índice. Clicando em investir, podem ver que o índice é oferecido por uma sociedade de investimento francesa, a Société Générale. Podes indicar ali a quantidade de unidades do índice que queres comprar, o tipo de ordem que queres usar e mais cá para baixo tens o peso de cada empresa nesse índice, bem como o ISIN que podes usar para procurar mais informação. No telemóvel, para encontrar
encontrar as tendências e os tópicos tens de carregar em procurar, sendo que as primeiras aparecem logo no topo do ecrã e ao fazer scroll encontras os tópicos cá em baixo. A vantagem do telemóvel aqui é que, além de tudo o que já viste, mostra-te ainda diretamente o custo anual, bem como o tipo de fundo. Voltando para a página web e procurando aqui por todos os ativos, fica logo disponível uma tabela com os diferentes tipos de ativos e por defeito mostra as ações. O primeiro que deves reparar é que estão todas em euros. E isto acontece porque, através da Trade Republic, não tens acesso às bolsas norte-americanas, apenas à bolsa alemã. O impacto disto é uma menor liquidez dos títulos e potencialmente spreads maiores. Para quem não sabe, o spread é simplesmente a diferença entre o preço de compra e de venda para o mesmo título num momento específico. Do lado direito tens um menu com os filtros que podes personalizar para encontrar ações de empresas específicas, seja o setor da operação, seja o país de origem ou a bolsa de onde são originárias. Entrando aqui a uma empresa como, por exemplo, a Coca-Cola, o menu do lado direito deixa-vos personalizar a ordem de compra ou venda, escolhendo o montante que querem investir ou o número de ações que querem comprar, bem como, e mais uma vez, o tipo de ordem que vamos realizar. Andando mais para baixo, tens poucas métricas da empresa e um registro onde podes ver os dividendos que pagou desde 2018. Mostrar-vos ainda uma secção como recomendações dos analistas, outra com os eventos associados à empresa e duas mais associadas, primeiro, a outras empresas e, a menos relevante, na minha opinião, a secção dos instrumentos derivados, onde podes investir em produtos dessa natureza. No telemóvel tens um bocado mais de informação, sobretudo financeira, onde podes ver a receita, o EBITDA e o resultado líquido dos últimos 12 anos. Em relação a cripto, é muito parecido, tens um menu para colocar as tuas ordens, neste caso aparece ali a minha posição atual em baixo e poucos dados associados aos tokens em questão. Importa mencionar que não consegues transferir os teus tokens desta corretora para qualquer exchange ou carteira que tenhas, pelo que eu não gosto muito deste tipo de operações. E esclarecendo já a pergunta de porque é que eu tenho aqui Bitcoin e ETFs, a resposta é simples. Na altura de criar conta eu usei um link de um dos patronos para que ambos recebêssemos uma ação gratuita e isso obriga a compra de dois ativos diferentes. Olhando para o menu precisamente dos ETFs, tens o preço de cada unidade e o custo anual de cada um, bem como a performance individual. Aqui, quer na versão mobile, quer na página web, a Trade Republic peca um pouco por não mostrar os stickers dos ETFs. Podes na mesma filtrar por setores, por regiões ou índices ou até mesmo pelas empresas que são donas desses ETFs. Entrando aqui no primeiro, que é o famoso IWDA, a vantagem da versão mobile é mostrar o tipo de ETF, neste caso de amostra ou replicação física, enquanto na página web isso não é visível. Em ambas podes ver a diversificação por setores ou por países e a composição individual do ETF com os respectivos pesos de cada empresa. Também em ETFs podes investir desde apenas €1, mas tem em conta que independentemente do montante que investires, vais pagar sempre €1 de comissão. Olhando para as obrigações, é aqui que eu acho que a empresa se destaca. Antes de avançar, se não sabes o que é isto de obrigações, tens um par de episódios aqui no canal que te explica ao detalhe como funcionam, assim que pondera ver esses já de seguida. Bom, mas como eu estava a dizer, tens os diferentes critérios do lado direito, como o tempo até à maturidade, o tipo de obrigação, os países ou setores associados. Por exemplo, podes investir em obrigações ou dívida de empresas como o McDonald's ou do governo português. O que, se pensares bem, até faz sentido porque ambos fazem mal à saúde. Agora mais a sério, repara como o rendimento anual e o cupão têm valores diferentes. O cupão refere-se ao valor que a obrigação paga com respeito ao valor de emissão. Por exemplo, esta de Portugal paga €1,15 anualmente e o rendimento anual é o retorno anual que vais obter daqui até 2042. No telemóvel é mais do mesmo, não há assim grandes diferenças, mas repara como aqui a tua ordem já não tem tipos diferentes. Podes investir 1, 10, 20 mil euros em obrigações e isto é uma flexibilidade que não encontras em mais lado nenhum e, sobretudo, com o custo de apenas €1. Agora, a pergunta que praticamente toda a gente faz quando descobre este tipo de investimento é: será seguro investir na Roménia que vai render mais de 5% ao ano até 2030? Bom, eu não te posso aconselhar diretamente, mas posso dizer-te que para alguém te oferecer juros superiores a 4% nos depósitos à ordem e ainda ficar com uma comissão,
têm de ir buscar o capital a algum lado. Obviamente estou a ser sarcástico e deves realizar as tuas próprias diligências e investigações sobre o tema. Eu não vou entrar aqui na explicação sobre os derivados, primeiro porque não são produtos com que eu estou 100% à vontade e depois porque são mais complexos de explicar e a retenção no episódio cai para metade. Por fim, ali no menu superior podem ir a pedidos e aqui podem ver as vossas ordens pendentes, que eu não tenho, bem como o plano de poupança gratuito. E o que é isto do plano de poupança? É que a Trade Republic dá-te a oportunidade de investir todos os meses ou semanas de forma automática e sem comissões. Sim, sem comissões. Imagina que queres criar um plano de poupança ao investir no IWDA 20€ todas as semanas. Selecionas criar plano de poupança, selecionas o ETF IWDA, em baixo clicas no botão criar e escolhes a temporalidade. Escolhes quando queres dar início ao plano e o montante e depois é só confirmar. Não pagas comissão na compra, mas depois quando venderes não te livras de pagar €1. E a vantagem aqui é que podes aplicar este plano quer a ações, quer a ETFs. No telemóvel funciona da mesma forma, podes através da página do ETF ou da ação escolher o montante, o período e voilá, está pronto a bombar. Até agora ainda só vimos as funcionalidades enquanto corretora, mas se fores ao perfil, no telemóvel tem o nome de saldo, vês o dinheiro que tens à ordem a render juros todos os meses. Neste momento a Trade Republic paga 4% ao ano sobre este dinheiro não alocado. Se clicares na transação, podes mesmo descarregar o documento ou o recibo dos juros pagos mensalmente. A forma como os juros são calculados é dividindo os 4% sobre 360 dias e aplicando o mesmo ao teu saldo diário. No separador atividade podem consultar todos os documentos relacionados com a vossa conta e com as vossas operações e também aqui têm a possibilidade de levantar ou depositar o vosso dinheiro. E agora chegou finalmente a altura das letras miúdas dos contratos que deves prestar atenção. Primeiro, não existem comissões nem de levantamento nem de depósito sempre que usares o método de transferência bancária. Se usares o cartão de crédito, a corretora fica-te com 0,7% a partir da segunda transação. Segundo, esta coisa de receber 4% de juros ao ano é muito lindo, mas só aplica aos primeiros 50.000€ da tua conta. Se tiveres depositado 60.000€, os juros serão calculados sobre apenas os primeiros 50.000. E lembra-te que agora são 4%, mas é muito provável que ao longo deste ano o valor venha a descer à medida que o BCE vai ajustando as taxas de juros. Terceiro, se investes em ações americanas, brasileiras, australianas, japonesas, enfim, qualquer coisa que na sua origem esteja denominada noutra divisa que não euros, a Trade Republic tem de converter a divisa e fica também com a sua comissão. Tens aqui uma lista de margens da corretora sempre que ela converte euros para dólares ou vice-versa. Se recebes dividendos em dólares, a Trade Republic vai, portanto, comer ali também um bocadinho do teu dividendo. Outro ponto que também gera dúvidas muito comuns é que podes efetivamente transferir as tuas ações para ou da Trade Republic para outra corretora que também permita essa funcionalidade. Em relação ao apoio cliente, eu não tive a oportunidade de confirmar, mas pelo que li, este não abona muito a favor da empresa. Por fim, se aguentaste até aqui, vais ter a tua recompensa, um momento conspiração do mês que pode servir de alerta para quem anda mais distraído. A Trade Republic consegue oferecer estes baixos custos, sobretudo nos planos de poupança, porque funciona no modelo de Payment for Order Flow. Isto é, as ordens da empresa são todas executadas pelo mesmo agente, a LSX. A LSX paga à Trade Republic para poder executar todas as ordens, podendo retirar assim vantagem porque conhece os movimentos do mercado antes de estes chegarem à bolsa. Ora, este método de funcionamento foi banido pela União Europeia com efeito a partir de 2026, o truque aqui é que para algumas empresas em específico esta proibição não vai aplicar. Mas eu não consegui descobrir se a Lang & Schwartz tem clientes fora da União Europeia. Assim que muito cuidadinho com a quantidade de dinheiro que aplicam, porque a qualquer momento podem ver as comissões a subir. Algo que é mais recente e que ainda não foi lançado é o cartão de débito da Trade Republic, tem um custo de 5 ou de 50€, dependente do tipo de cartão que pedires, e em teoria deixam de fazer levantamentos gratuitos acima de 100€ em qualquer parte do mundo. Para transações online ou noutra divisa que não o euro não aplicam taxas de câmbio adicionais e ainda te devolvem 1% para a conta da poupança que vimos anteriormente. Resta esperar pelo lançamento do mesmo para conhecer o resto das condições mais ao detalhe, mas parece-me uma forte concorrência ao cartão da Revolut existente no mercado. Eu vou deixar um link na descrição caso estejas interessado em abrir uma conta na Trade Republic e receber uma ação ao parte e uma ação gratuitamente. Esta
Esta semana foi, no geral, uma semana muito positiva para a grande maioria dos índices, com o nosso PSI em contraciclo, acompanhado pela IBEX espanhola e pelos índices mexicano, austríaco, polaco e suíço. Por falar em contraciclo, a nossa CMVM começou a estudar a possibilidade de criar contas de serviços mínimos para evitar que as comissões de guarda e de gestão de títulos não comam a totalidade dos lucros dos investidores portugueses. É bom que comecem a abrir os olhos, porque há cada vez mais portugueses a investir e poucos são os que usam intermediários nacionais para o fazer. Olhando lá para fora, o conflito entre Venezuela e Guiana está prestes a arrebentar, bem ao estilo da Ucrânia, com a Venezuela a afirmar que tem direito territorial sobre uma região que hoje é território da Guiana. Escusado será dizer que não é um tema de agora, mas que só escalou nestes últimos meses, dado que através da ExxonMobil se descobriram umas reservas petrolíferas enormes em águas territoriais da Guiana com potencial de 11 mil milhões de barris. Portanto, vamos muito provavelmente e lamentavelmente assistir ao início do novo conflito nos próximos meses. Em relação a pontos positivos, tivemos 4 subidas de dividendos esta semana, a 3M, 2 das empresas da Brookfield, a própria e a gestora de ativos, e a Disney com a maior subida do grupo. Esta semana fechei ainda a minha posição que tinha na Ralph Lauren com um lucro de $200 na operação ao vender as 2 ações que tinha no portfólio. E as razões que partilhei com os patronos na quinta-feira estão relacionadas com, por um lado, a incapacidade da empresa em fazer crescer a receita, apesar de até ter mostrado bons números neste trimestre, e por outro é que, apesar de ter um ROIC superior a 20%, não consegue fazer crescer os fluxos de caixa livres de forma sustentada, e muito do que mostraram neste último trimestre deve-se à redução agressiva de inventário. Portanto, como eu não vejo aqui grandes catalisadores para reverter a direção da tendência da última década, eu estou fora. Olhando para o portfólio, este fechou a semana nos 44%, com $25 em dividendos recebidos neste mês de fevereiro. E é tudo por hoje. Apoia o canal deixando o teu like, segue-me nas redes sociais, Instagram e Patreon, onde podes encontrar mais conteúdo e análises exclusivas a empresas que não encontras em mais lado nenhum. E não te esqueças também de partilhar a tua opinião na caixa de comentários. Da minha parte, eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. Pois bem, se nós olharmos àquilo que foi a governação do país, e nós podemos ir, e devíamos ir até 1995, porque de 95 até hoje o Partido Socialista governou praticamente o tempo todo, só 7 anos é que fomos nós, e desses 7 anos, 4 com o programa da Troika, que foi negociado e assinado pelo Partido Socialista. Se nós olharmos àquilo que foi esta política económica, nós verificamos que há uma degradação dos rácios todos e que Portugal se tem atrasado imenso na Europa e está cada vez mais a caminho da Europa, da cauda da Europa. Então, temos de fazer diferente, porque senão vamos mesmo para a cauda da Europa. Um dos aspectos nucleares é a questão da carga fiscal. Ora bom, e a política económica que segue o Partido Socialista desde 95 e particularmente neste século, é uma política económica que distribui e espera que a distribuição, que a procura, vá gerar oferta. Ora bom, a procura gera, agora isto é uma questão muito técnica, gerava oferta quando as economias estavam fechadas, hoje estão abertas, gera oferta. Vamos ao IRS diretamente. E, portanto, aquilo que nós temos de fazer é mudar o modelo. Apostar primeiro na produção, ou seja, nas exportações e no investimento, e então depois distribuirmos o que tivermos para distribuir, que foi a riqueza adicional que criamos. Portanto, está confiante que precisa de 2 anos para poder baixar o IRS. Por isso estou a responder exatamente à sua questão, só que não é com bitite, desculpe o termo, é com sustentabilidade. Por isso é que nós entendemos que, em primeiro lugar, temos de tratar do lado da produção, ou seja, das empresas, são elas que criam emprego e que pagam os melhores salários que nós queremos que sejam pagos, e por isso nós damos um empurrão no sentido positivo às empresas através da redução do IRC nos 2 primeiros anos e depois nos 2 seguintes a redução do IRS. Se eu quisesse ganhar as eleições mais rapidamente, em vez de olhar para o futuro do país, fazia ao contrário. Mas o contrário era, de certa forma, persistir na política do Partido Socialista, que deu os resultados que nós sabemos, em que até os antigos países de leste, antigos países comunistas, países pobres que entraram para a União Europeia depois de Portugal, muitos deles já nos ultrapassaram. Isso é que eu não quero exatamente o contrário. E, portanto, IRS só nos 2 últimos anos da legislatura, se for Primeiro-Ministro. Ou se muda, claro, na prioridade, primeiro, criação de riqueza, depois distribuição, claro. Porque quero o futuro dos portugueses, não quero só o amanhã.